O mapa da intolerância religiosa é uma tentativa, é a primeira tentativa em nível nacional de sistematizar os casos de intolerância que vem ocorrendo no Brasil nos últimos 10 anos. Não que a intolerância não ocorresse antes, pelo contrário, o Brasil é um país que historicamente sempre praticou a intolerância religiosa. Desde o momento em que os católicos aportaram nas terras brasileiras e converteram os índios à força, até os dias atuais, nós convivemos cotidianamente com um processo de intolerância religiosa que ele está cada vez maior, até porque hoje as pessoas e grupos que sofrem intolerância religiosa estão buscando seus direitos. Então acaba que o que era uma coisa mais oculta, uma coisa mais escondida, ela passa a ter uma visibilidade maior. Em 2000, nós tivemos aqui em Salvador, em 2001, o caso de Maingilda de Ogum, uma Ialorixá que foi atacada violentamente pelo jornal Folha Universal, da Igreja Universal, um jornal que tem uma tiragem de mais de 1 milhão de exemplares no país inteiro. E essa senhora viu a sua imagem estampada na capa desse jornal como charlatã, uma pessoa que explorava a fé dos outros. Uma senhora muito séria, uma religiosa muito consciente de seus deveres, tinha um problema de saúde, passou mal, e isso se desdobrou em várias agressões permanentes e constantes à figura dela, ao ponto de uma senhora evangélica pegar uma Bíblia e bater com essa Bíblia na cabeça dela e tal, e esses aborrecimentos todos acabaram fazendo com que ela viesse a falecer. Esse é um caso extremo, mas é um caso, de certa forma, cada vez até mais frequente, ou seja, nós temos visto acontecer casos de morte praticados pela intolerância religiosa. No mapa, por exemplo, nós relatamos um caso de um pai, um homem em São Paulo, que espancou a filha, uma menina de 15 anos, a menina normal, adolescente, começou a namorar, e o pai não aceitava que ela não seguisse os princípios da igreja. Bateu na filha e essa menina, uma semana depois, se suicidou. Então, assim, são situações extremamente dolorosas, ainda mais quando você pensa que a pessoa está agindo em nome de Deus, ou pelo menos em nome de um Deus que ela acredita ou aprendeu a acreditar, que é um Deus que preconiza a violência, é um Deus que preconiza o apartamento, afastar completamente o outro que não seja praticante da sua fé. Então o mapa ele tem um pouco desse papel. A ideia é estar agregando essas informações todas de maneira, primeiro, para servir como um elemento de denúncia e depois para apontar também possíveis soluções. Uma coisa que nós constatamos é que a intolerância religiosa ela não é uma coisa restrita a um ou outro grupo religioso. Num determinado momento eu inclusive falo que quando se fala de intolerância religiosa ninguém é santo, porque todo mundo discrimina todo mundo. Há grupos que praticam inclusive uma discriminação muito forte no seu âmbito interno, isso é apresentado também dentro do mapa. E uma coisa que nós resolvemos chamar a atenção é sobre a questão do Estado. O Estado brasileiro, quando você pensa a esfera municipal, estadual, federal, e quando você pensa também no legislativo, no judiciário e no executivo, esse Estado brasileiro, ele também é instrumento de intolerância religiosa. Quando o prefeito Luiz Henrique aqui resolve derrubar um terreiro em Salvador, quando lá no Rio, agora por conta das obras das Olimpíadas, várias casas religiosas estão sendo tiradas do seu lugar. Porque assim, as pessoas falam, tudo bem, é só um remanejamento, a pessoa vai receber uma indenização. Mas isso aqui tem axé. Uma casa religiosa de matriz africana, na sua raiz é plantado o axé. Então não é simplesmente remover, porque na verdade o que é físico, o que é visível é o de menos. O que está na terra, o que cresce é o que tem a dimensão real que traz a religiosidade de matriz africana. Então é muito delicado você falar numa remoção de casa de axé. Até porque você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas, que foi construída em volta de uma igreja, a Igreja da Candelária. Nunca passou pela cabeça de um prefeito sequer remover a Igreja da Candelária, mas se respeita aquele espaço da igreja. Se faz isso com a Igreja Católica, isso deve ser feito com todas as tradições.
Então o mapa, ele mostra isso e ele vai pegar de norte a sul do país casos muito particulares, né? Então assim, são detalhes muito significativos de que temos um Estado que precisa olhar melhor para a diversidade religiosa existente no Brasil. Porque é essa diversidade religiosa, étnica, cultural, que é a maior riqueza que esse país tem. Mas ela, ao mesmo tempo, hoje, ela é vítima de uma disputa entre a hegemonia de evangélicos e católicos. Não é? Existe hoje uma disputa hegemônica pela política, pela comunicação, pela consciência das pessoas. Não é? Então, hoje qualquer discussão que se tenha sobre comportamento, sobre moral, sobre ética, os primeiros a colocar suas posições são os evangélicos e são os católicos. E, de certa forma, querem pautar o país inteiro a partir desses princípios. Não é? Na verdade, alguns princípios são bons e são universais. Não é? Quando se fala, por exemplo, do amor de Jesus, nós somos de matriz africana e nós amamos a figura do Cristo. Né? E nós assimilamos os ensinamentos de Jesus. Não é? Não temos problema nenhum com relação à figura do Cristo. Não é? Mas a gente tem um problema muito grande quando querem impingir às religiões de matriz africana, por exemplo, a figura do demônio, que não existe no nosso panteão sagrado. Não é? Quando você vai ver todos os orixás, você não encontra o demônio. Aí você fala assim, ah, mas Exu, sim, porque houve um processo de sincretismo, onde acabou ocorrendo a sincretização de Exu com o diabo católico. Mas quem inventou essa sincretização foram eles, não nós. Não é? Então, de repente, nós somos vítimas, porque os evangélicos dizem que nós cultuamos o demônio, uma figura que não existe na nossa tradição. Então, na verdade, eles usam um elemento que é deles para nos discriminar. Ou seja, é uma coisa esquizofrênica, é algo completamente sem sentido. O objetivo final desse mapa é exatamente apontar soluções, mostrar caminhos. Nós acreditamos que hoje haja um conjunto de iniciativas muito grandes no Brasil inteiro visando combater a intolerância religiosa. Nós queremos agregar isso num grande caldeirão de ideias, não é? E aí o mapa ele termina com a proposta de criação de uma conferência sobre liberdade religiosa, com uma única pauta: como superar a intolerância religiosa. Ou seja, fazer uma conferência religiosa no Brasil, se nós formos colocar temas como o aborto, a questão do casamento homossexual, células-tronco e tal, são debates extremamente profundos, mas que cada segmento religioso tem a sua posição com relação a ele e ponto. Então, na verdade, isso não interessa numa discussão ampla, mas discutir como estabelecer um acordo de convivência pacífica entre os vários segmentos religiosos, esse deve ser o objetivo final. Na verdade, dói fazer uma proposta como essa, porque na verdade queríamos que não fosse necessário, né? Mas hoje a gente percebe que temos que fazer, não é? Porque as agressões, as perseguições, elas aumentam, elas são constantes, não é? Ele vai ser um instrumento onde as pessoas vão poder se ver refletidas, não é? Se ver não só como segmento religioso discriminado, mas também como segmento religioso discriminante. Eu acho que o livro ele vai dar um pouco dessa noção. No início, a minha intenção era fazer uma publicação apenas sobre a questão de matriz africana, né? Mas à medida que eu fui pesquisando, eu fui percebendo que a intolerância ela vai além das religiões de matrizes africanas, apesar das matrizes africanas serem as vítimas preferenciais. Mas vai além disso, não é? Então, como que a gente poderia fazer com que esse livro fosse, de fato, absorvido por esses vários segmentos religiosos? Então, colocando todos os problemas que afetam as religiões em si, apontando propostas que seriam, no caso, agregadoras, né, e que possam ser usadas como instrumento mesmo de uma ação mais constante. Né? Então, o objetivo da publicação é esse, sendo que o livro ele não termina nele mesmo. Né? Na próxima semana, o site do Mapa da Intolerância Religiosa vai estar no ar. Né? Então ali você vai ter um constante diálogo dos vários segmentos, tal. Eu acho que vai gerar um processo de diálogo que pode ser interessante.